Olá, amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e antes do nosso estudo eu gostaria de perguntar a você se você já sabe da nossa campanha de oração, da nossa jornada de oração pela família. Se você ainda não está participando, participe, são 31 dias de oração pela família e você vai nessas orações pedir para que Deus abençoe e transforme a vida da sua família. Participe da nossa jornada de oração, é muito importante estarmos orando pela família. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que vai estar ligado à nossa fé, à nossa crença, à nossa fidelidade a Deus. E como estamos passando pelo Covid-19, eu quero então hoje meditar, refletir com você sobre a lição que o Covid-19 ele está trazendo para cada um de nós, A lição que o coronavírus nos traz. Já estão fazendo 2 meses que nós estamos sem nos reunirmos no templo. É um período bastante longo, E tudo indica que nós vamos ficar assim ainda mais algum tempo, mas já podemos desse período tirar algumas lições importantes para a nossa vida. É importante agora repensarmos muito conceitos que às vezes nós tínhamos de culto, conceitos a respeito de igreja, por exemplo, onde nós só achávamos que culto era só no templo ou que igreja se limita a reuniões no santuário. Então, esses conceitos bíblicos desses temas, referente a esses temas, eles precisam ser repensados, porque não são esses os conceitos que a palavra de Deus nos traz. Os conceitos bíblicos de igreja, de culto, eles vão além da reunião realizada nos templos. E aqui hoje nós vamos então fazer uma reflexão a respeito das lições que o Covid-19 traz para cada um de nós, a fim de que nós possamos meditar, refletir, repensar e buscarmos sempre a orientação da palavra de Deus para as nossas vidas. E à luz dessa reflexão, eu gostaria que você então chegasse a uma conclusão, e se por acaso alguma dessas linhas de pensamento estiverem incorretas, há tempo para modificarmos a nossa trajetória a fim de que possamos nos alinhar à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quais são as lições que o Covid-19 nos traz? Primeiro, eu quero pensar com você sobre a visão de cultos materialistas que muitas vezes veio se desenvolvendo no decorrer dos últimos anos, Vamos dizer assim. Há 40 anos atrás, quando eu me converti e iniciei o ministério, nós tínhamos uma visão, Uma igreja bastante simples, humilde, onde os pregadores eram pessoas que praticamente não tinham grandes culturas. Alguns deles fizeram cursos de extensão para poder pregar a palavra de Deus, mas eram homens, antes de tudo, fiéis. E eles pregavam unicamente a palavra de Deus. Eu me lembro, nessa época, onde o estudo da Bíblia era muito intenso, e nós íamos para as reuniões, para os cultos, estudar a palavra de Deus. Todavia, eu acompanhei uma grande mudança nesses cultos, onde passou-se a ter não mais aquela visão bíblica do culto, mas uma visão muito materialista. E nós tivemos a oportunidade de ver, de acompanhar essa trajetória e ver, por exemplo, que
muitas pessoas que passaram a vir para a igreja, elas não vinham através de uma experiência de conversão, mas procuravam a igreja principalmente para satisfazer suas necessidades financeiras, né? Eu vi muitas pessoas, aparentemente, entre aspas, se convertendo, vindo para a igreja a fim de obter uma solução financeira para os seus problemas. Como se Deus, né, fosse um caixa forte que então viesse a satisfazer essas necessidades financeiras que o indivíduo estava tendo. Também aqueles que procuravam a igreja para satisfazer as suas necessidades físicas, como por exemplo a cura de uma enfermidade, né, a resolução de algum problema físico que a pessoa apresentava, alguma doença que ela possuía. Também vimos muitas pessoas virem para a igreja, procurando a igreja, para satisfazer suas necessidades terrenas e materiais. Como assim? Pedindo à igreja para orar pelos investimentos, né, pelas realizações, pelo trabalho, pelo emprego. E muitos cultos de oração passaram a seguir essa linha, né, de satisfação de necessidades terrenas e materiais. E também, né, muitos que procuravam a igreja para satisfazer a sua vaidade apenas, né? Pessoas que diziam, ou que dizem, eu vou para o culto hoje porque eu vou em busca da minha bênção, né? Deus tem uma bênção para mim hoje, então eu vou ao culto para receber a minha bênção. Essa visão, ela passou a ser amplamente divulgada e pode até ser que você tenha, né, seguido alguma dessas linhas de pensamento. Uma visão de cultos meramente materialistas. E agora, como nós não estamos tendo mais esses cultos, as pessoas estão buscando, né, através de outras formas, através de outros cultos, satisfazer ainda essas necessidades materiais. Ou seja, continuam com uma visão de um culto meramente materialista. Isso é muito ruim. Por quê? Porque nos impede de buscarmos a verdadeira razão do culto, de estarmos na presença de Deus. Então, eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia num texto que nós vamos meditar, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 10 a 13 inicialmente. Juízes, capítulo 2, versículos de 10 a 13. Esse texto, né, ele narra o seguinte: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote. Esse texto, né, do livro de Juízes, ele está falando o que aconteceu com o povo logo após a morte de Josué. Josué e toda a sua geração haviam falecido, haviam morrido, e a nova geração que se levantou era uma geração que não conhecia ao Senhor. Ou seja, que não tinham uma experiência com Deus e não guardaram em seus corações, nem na sua mente, aquilo que Deus realmente fizera a Israel. E eles então fizeram o que era mal
aos olhos do Senhor e serviram a outros deuses. O que significa isso? Significa que eles passaram a servir a outros deuses, os deuses dos cananeus, serviram a Baal e a Astarote. Essas duas entidades, elas são mencionadas na Bíblia várias vezes. E os habitantes lá de Canaã, eles adoravam esses deuses. Antes da chegada dos hebreus a Canaã, eles adoravam esses deuses. A função era levar o novo Deus, ou Deus de Israel, a essas nações. Ou seja, pregar a palavra de Deus e abençoar essas nações para que elas pudessem conhecer o novo Deus. Todavia, essa nova geração, ela deixou de viver na presença de Deus e buscou os deuses das terras estranhas. Tanto que Baal, passou a significar, ou Baalins, significa deuses, ou falsos deuses, ídolos. É uma etimologia, que passou a ser usada justamente para significar aqueles que não adoram mais ao Senhor. E temos também Astarote, que é uma outra deusa, ela é chamada deusa da fertilidade. Alguns acham que era a deusa da lua, outras identificam-na com Vênus. Ou seja, era a deusa da sexualidade, da guerra. E essa deusa, ela era adorada pelos cananeus. A palavra Baal significa Senhor. E quando você segue a Baal, Deus, o Deus de Israel, o Senhor Jeová, ele deixa de ser o Senhor da sua vida e você coloca outros senhores para dominar a sua vida, o seu coração. Então, o que eu quero falar hoje com você é a questão da referência. Ou seja, quando uma pessoa, uma nação, uma igreja, perde o seu referencial, ela fica completamente perdida. Então vamos analisar neste momento essa questão das referências que nós precisamos ter na nossa vida. Então aquela geração, ela foi morta e se levantou uma outra geração que não conhecia ao Senhor. E a pergunta que eu faço neste momento a você é: será que a geração de hoje é realmente a geração que está buscando ao Senhor? É uma geração que verdadeiramente está congregada com um único propósito de adorar e exaltar o nome do Senhor? Então vamos meditar nessa questão. Eu quero falar, em primeiro lugar, do referencial. Ou seja, lá entre o povo de Israel, o que aconteceu? Eles perderam o seu referencial. Passaram a adorar outros deuses e deixaram o Deus de Israel, o Senhor Jeová Todo-Poderoso, para adorar outros deuses. Quando nós não temos um referencial, ou quando nós perdemos o nosso referencial, nós ficamos simplesmente perdidos. A palavra referencial é uma palavra que vem da física. É uma expressão que vai colocar você em relação a um determinado ponto. E dependendo de como você está em relação àquele ponto, é que você vai definir a sua trajetória. Então, a sua trajetória depende do referencial que você tem. Então, é uma expressão usada para um corpo, por exemplo, em movimento, e quando a sua posição vai variando, à medida que o tempo vai passando, essa relação do tempo mais o espaço dado em relação ao referencial
é que vai nos dizer para onde é que nós estamos indo e o que realmente está acontecendo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu trouxe essa figura que eu tirei na internet, falando a respeito do referencial. Observe, né, aqui o ônibus passando com seus passageiros, e aqui nós temos um sujeito sentado. Vejam só, o referencial, né, para o indivíduo que está no ônibus. À medida em que o ônibus vai passando, esse referencial que está aqui, embora ele esteja parado, a impressão que se tem é que ele está em movimento. Da mesma forma, para esse indivíduo, né, que está sentado ali, ele vê o ônibus e o ônibus está em movimento. Então vejam só, em relação às pessoas que estão dentro do ônibus e o referencial, você tem a impressão, né, que esse sujeito aqui está em movimento. Você já deve ter visto isso, por exemplo, quando você está dentro do ônibus e você vai passando pelos postes, pelas casas, e quando você olha pela janela, né, parece que você está parado e que as imagens lá fora estão em movimento. Ou seja, o seu referencial lá fora, embora você esteja em movimento, a impressão que você tem é que os postes, né, estão andando, as casas estão andando e você está parado. Então, quando você tem esse referencial, você tem essa impressão. Da mesma forma, o indivíduo que está sentado, ao olhar esse ônibus passando, ele vai ver que o ônibus está em movimento. Esse referencial aqui é o referencial correto. O indivíduo sentado vê o ônibus passando em movimento e ele está parado. Já para as pessoas que estão no ônibus, eles veem o indivíduo como se ele estivesse em movimento e quando na verdade eles é que estão em movimento, o indivíduo está parado. Então isso acontece em relação ao referencial que você vai tomar como padrão. Dependendo do referencial que você toma, você vai ver, né, que as coisas podem estar ou não acontecendo. Uma outra coisa também que nós podemos observar, né, é onde está o referencial, né, que você está tendo. Então vamos ver um segundo exemplo desse referencial aqui. Veja, por exemplo, no referencial número 2, essas duas pessoas que estão dentro do ônibus. O ônibus está em movimento, mas para a mocinha que está aqui atrás, né, do cavalheiro aqui na frente, quando ela olha para ele, ela vai ver que ele está parado, embora os dois estejam em movimento. Mas por ambos estarem dentro do ônibus, ela vai olhar para ele e vai ver que está tudo parado. Ou seja, o movimento lá fora, ele não interfere nesse referencial aqui dentro. Entendeu o que é um referencial? Isso aqui é apenas para você ter uma noção do que é um referencial na nossa vida. Então quero falar a você hoje sobre a perda do referencial. Ou seja, lá em Juízes capítulo 2, versículo 10, diz: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor. Essa nova geração não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. A nova geração que estava ali, depois de Josué, era uma nova geração que não tinha uma experiência profunda com Deus. Eles não se preocuparam em guardar aqueles ensinamentos que a palavra de Deus havia estabelecido. Os ensinamentos de Abraão, Isaac, Jacó, os ensinamentos de Moisés,
e os próprios ensinamentos de Josué. Tudo aquilo que estava escrito no livro da lei, essas pessoas simplesmente deixaram para lá. Se alimentaram apenas daquilo que aquele novo mundo lhes oferecia. Eles não conheciam mais a Deus. A perda do referencial trouxe enorme prejuízo espiritual àquelas pessoas. Então, quando nós perdemos o referencial, o que acontece? Aqui está em Juízes capítulo 2, versículos de 7 a 10. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Essa nova geração, sem um referencial, todos haviam partido, e eles não tinham nenhuma preocupação em conhecer mais a Deus. O único referencial que eles tiveram foi o dos povos, o dos cultos pagãos realizado por aqueles povos que estavam ali naquela terra. E a Bíblia diz, então, que essas pessoas não possuíam mais uma aliança com Deus. Essas pessoas não tinham mais compromisso com a palavra de Deus. E essa geração, ela fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa geração, ela serviu a Baal e a Astarote. Ou seja, elas estavam seguindo seus próprios prazeres, a sua própria consciência, a sua própria vontade. Estavam andando debaixo daquilo que eles achavam correto. Estavam adorando deuses pagãos, achando que estava tudo bem, achando que estava tudo certo. A pergunta e a reflexão que eu quero fazer agora é: será que a igreja de hoje não estaria vivendo a mesma coisa? Um povo que não conhece a Deus, que não conhece a sua grandiosa obra, um evangelho que hoje é pregado, muitas vezes fraco, diluído, um evangelho que só pensa em beneficiar a carne, que não condena o pecado, que não fala da justiça de Deus, um evangelho que não transforma o pecador. Nós vemos muitos cristãos hoje preocupados com bênçãos, preocupados com promessas, preocupados com benefícios, preocupados com prosperidade, mas que apresentam um Deus que só pensa em satisfazer essa necessidade material. Procura um Deus que só vai dar a eles prosperidade, carros, casas, investimentos, emprego, riqueza, salário, só coisas materiais. A pergunta que eu faço é: essa geração realmente conhece a Deus? As igrejas de hoje, que não têm conhecimento bíblico, que não conhecem os atributos de Deus, do seu caráter, da sua justiça, que não conhecem o amor de Deus, a sua misericórdia e a sua graça derramada sobre as nossas vidas. Igrejas sem conhecimento doutrinário, igrejas ainda que pregam que doutrina não salva, né? E se esquecem, por exemplo, que as cartas do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, elas foram pregadas, foram escritas justamente por causa das heresias e dos desvios doutrinários que ocorreram naquela época. E no transcorrer dos tempos, nós deixamos de apresentar ao mundo um Deus poderoso, justo, grandioso, terrível e perfeito naquilo que ele faz. Será que esse retrato da geração atual não está sendo semelhante
a da geração dos dias de juízes. Se comprovarmos, por exemplo, que isso é um fato, nós não podemos deixar, nós não podemos simplesmente ignorar que o evangelho moderno, ele tem pouco ou talvez nada daquilo que o evangelho de Cristo trouxe para transformar as nossas vidas. Pessoas que vivem sem o conhecimento de quem é Deus e das obras que Deus realiza. Quando perdemos o referencial, muitas vezes nós nos deixamos levar pelos ensinos falsos deste mundo. Hoje, muitas pessoas estão lá no WhatsApp, Facebook, Instagram, estão olhando notícias, O celular não para. Até compartilham coisas da palavra de Deus, mas não é uma dedicação exclusiva ao Senhor. Não são joelhos dobrados, não são olhos fechados em oração, não são lágrimas que caem dos nossos olhos intercedendo por esta nação, por esta pátria, por este mundo que jaz no maligno. Eu quero dizer ainda que pior do que não ter um referencial é muitas vezes buscarmos referenciais errados para a nossa vida. Foi o que aconteceu com aquele povo. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Ficaram sem o referencial. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Então, pior do que não ter um referencial é buscar referenciais errados para a nossa vida. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles. O que eu quero dizer a você é que quando você coloca esses referenciais errados na sua vida, simplesmente a sua vida ela parte para uma jornada, parte para uma direção completamente equivocada à vontade de Deus. A razão pela qual o cristianismo atual segue padrões que o mundo professa, ou seja, coisas que são colocadas hoje dentro da igreja, que não são padrões bíblicos, são apenas padrões humanos e materialistas, que são inseridos dentro das nossas igrejas sob o pretexto de uma contextualização do Evangelho. Eu quero dizer que estas referências, elas são referências erradas. Quando nós não temos as referências bíblicas, acabamos adotando referências erradas para a nossa vida. Eu pergunto, qual é a referência da sua vida hoje? Quais são as referências que você tem? O seu pastor? Quem é a referência da sua vida? Muitos homens hoje, sem autoridade espiritual, que não ensinam o evangelho bíblico, que não conduz os cristãos a um arrependimento sincero, a uma transformação de vida, pessoas que simplesmente estão procurando fazer a sua própria vontade, uma vida sem profundidade com Deus, pessoas que só pregam conquistas no âmbito material e terreno. É essa a sua referência? Quais são as suas referências? Os curandeiros? Os milagreiros? Aqueles que são ovacionados pelos seus supostos milagres? Quem é a pessoa que você tem como referência na sua vida? Quais são os seus referenciais? Os cantores gospel? Aqueles que ajuntam multidões, plateias,
cheios de tecnologia, cheios de elementos audiovisuais que vendem muitas melodias. A sua referência é um popstar gospel. O que define um homem como referência são os seus talentos? É o número de pessoas que ele consegue alcançar com as suas músicas? É a quantidade de CDs, DVDs que ele consegue vender? Isso para você é espiritualidade? Eu quero dizer a você que pior do que não ter referencial é você estabelecer referenciais errados para a sua vida, que vai levá-lo a uma adoração, a um desvio da sua conduta em relação ao Deus de Israel. Eu quero então concluir dizendo a você o seguinte: busque na sua vida o referencial correto. E qual é o referencial correto? O referencial correto é a pessoa de Jesus. Você pode estar pensando, né? Bom, mas eu já tenho Jesus como referencial da minha vida, né? Jesus, ele é o referencial que eu sempre tive. Mas o que eu quero colocar para você é que ele deve ser o único referencial na sua vida. Ele deve ser o modelo de referência, não as outras coisas. E na jornada deste mundo, você deve continuar seguindo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É nessa viagem, né, nesse caminho que nós estamos seguindo, nós precisamos ter como referência correta da nossa vida, como padrão da nossa vida, a pessoa de Jesus. Estarmos debaixo da sua liderança, debaixo do seu senhorio, debaixo do seu comando. E milhares de cristãos, eles vão experimentar aquilo que é realmente viver na presença do Senhor Jesus. Então, atente bem para a palavra de Deus. Conheça a Deus, conheça a Jesus. Talvez você pergunte, mas como é que eu vou ter esse referencial correto, que é Jesus, na minha vida? Como eu posso ter essa referência? O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu quero destacar aqui nessa passagem o referencial da nossa vida. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos prosseguir a nossa jornada. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para a nossa referência, olhando para o nosso referencial maior, que é Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando você colocar Jesus como referência na sua vida, você vai experimentar uma grande transformação. Você vai experimentar o poder de Deus se manifestando na sua vida. Eu quero encerrar contando para você uma história. Certa vez, o súdito de um rei, ele chegou para esse rei e disse ao soberano: Senhor, eu gostaria de melhorar a minha vida. Eu sei que Deus realmente é uma pessoa que eu devo estar tendo como referência. Sei que Jesus é o Salvador, mas eu gostaria de saber como eu posso fazer para que esse Deus, né, seja conhecido mais intensamente por mim, como eu posso fazer com que a minha vida possa ter como referência a pessoa de Jesus.
Então aquele rei não respondeu diretamente, mas deu uma ordem e disse para ele: eu vou pegar um jarro bem grande e vou enchê-lo do azeite mais caro que eu tenho aqui. E vou enchê-lo até a boca. E ele pegou aquele azeite, encheu e disse para ele: agora eu quero que você vá e atravesse a cidade e volte, trazendo esse vaso de azeite. Mas tem um detalhe: você vai levar, vai voltar, atravessando no meio da feira. E hoje é um dia muito movimentado. E se você derramar uma gota desse óleo, você vai ser severamente punido. E para garantir isso, 2 soldados irão com você, para garantir que você não vai derramar nenhuma gota desse óleo. E ele disse: mas majestade, eu só vim fazer uma pergunta. Ele disse: primeiro você vai obedecer essa ordem, e depois eu vou te responder. Ele então pegou aquele vaso cheio de azeite e foi andando pela cidade com muito cuidado, com muita precaução, descendo as escadarias, passando pelo meio da feira, muitas pessoas encostando nele, e ele preocupado, mas ele foi até o final da cidade e voltou novamente ao palácio. E aí o rei perguntou para ele: então, você viu alguma coisa acontecendo na cidade? Você observou alguma coisa na cidade? Algo diferente? Ele disse: mas majestade, como eu poderia fazer isso? Se os meus olhos estavam fitos nesse jarro, estavam contemplando este azeite, os meus olhos estavam fixados neste azeite, para poder seguir o meu destino e retornar. Então o rei, ele respondeu: é assim que você vai conhecer a Deus. É assim que você vai conhecer a Jesus, tendo como referência. Você não vai conseguir enxergar mais nada neste mundo a não ser a pessoa de Jesus. E se você seguir a sua vida, se você seguir a sua jornada com os olhos fitos em Jesus, com certeza, Ele sendo o seu padrão, a sua referência, é tudo o que importa, é tudo que basta. Aqui diz: nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Siga a sua jornada. Estabeleça para a sua vida o referencial correto. Prossiga até o final da sua jornada, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor, mais uma vez, possa iluminar a sua vida, a sua mente e o seu coração. Deixe as más notícias de lado, deixe tantas coisas que nos preocupam, deixe tudo isso de lado. Coloque a sua fé na pessoa de Jesus. Desenvolva uma espiritualidade maior e que você aproveite essa jornada do coronavírus para você sair mais fortalecido na fé e mais confiante em Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a vida de todos os seus familiares. Participe da nossa jornada de oração. Compartilhe também o nosso vídeo e, se ele for importante para você, você pode recomendá-lo a outras pessoas. Que Deus a todos abençoe. Amém.